Diagramas de estrutura compostas. O que é um diagrama de estrutura composta? O diagrama de estrutura composta é utilizado para modelar colaborações. Uma colaboração escreve uma visão de um conjunto de entidades cooperativas interpretadas por instâncias que cooperam entre si para executar uma função específica. A gente tem algumas partes do conceito de estrutura composta, que é a colaboração, que define um conjunto de regras e suas ligações para ilustrar uma funcionalidade específica. Parte representa as classes internas que compõem uma parte encapsuladora, chamada container. Porte, a interação entre uma classe e o objeto e sua interface. E papers, que são os papéis, são as instâncias que cooperam entre si para concluir uma tarefa. Vamos resumir um diagrama de estrutura composta, né? Como dito antes, os diagramas de estruturas compostas mostram partes internas de uma classe. O container é o todo, que é a classe, né? E a gente usa a estrutura composta para ver as partes internas dessa classe. Um exemplo, as partes, né, são nomeadas como part name e part type, né? E sua multiplicidade, que está aqui dentro, né? O nome, o tipo e sua multiplicidade. E a ligação entre elas. Classes agregadas são partes de uma subclasse, mas partes não são necessariamente uma classe. Uma parte é um elemento usado para compor uma classe que contém, né? Então, como dito antes, as partes elas não são necessariamente classes. Elas juntas formam uma classe dentro de um container, que poderia ser uma classe, como descrito nesse exemplo aqui abaixo. Aqui a gente pode pegar um diagrama de classes para transformar ele em uma estrutura composta. Aqui a gente tem um sistema de Store Manager, né? E aqui embaixo a gente tem ele transformado em estrutura composta. Aqui a gente tem o Store Manager como o container, como o todo, e as partes dentro dele, que a gente tem a Standard Order e Standard Customer, que são as duas classes ali em cima. Tem o item, que está ligado entre eles, e o membro e o Member Owner, que são tipos diferentes, né? Standard Custom e Member Custom. E tem que eles herdam de Custom, Owner, Item e Store Manager. Bom, nesse exemplo aqui, a gente pode ver que o Store Manager, a partir de sua própria perspectiva, em vez do sistema como um todo, né? A gente vê a perspectiva só do Store Manager, sem mexer com o sistema inteiro. O Store Manager contém diretamente os dois tipos de objeto, cliente e item, conforme indicado pelas duas setas de composição no diagrama de classe. Então, ele tem item e cliente. O diagrama de estruturas compostas aqui mostra mais explicitamente a inclusão dos subtipos de cliente, né? E é basicamente isso. Aqui a gente tem também o mesmo conceito aplicado a um computador, que é mais fácil para a gente visualizar, né? O PC básico. Aqui a gente tem seus componentes aqui dentro e suas ligações entre si e as suas multiplicidades, por assim dizer, né? E é basicamente isso, o diagrama de componentes. Vindo para o diagrama de perfil, o que é um diagrama de perfil? O diagrama de perfil é um tipo de diagrama estrutural na UML que fornece um mecanismo de extensão genérico para personalizar modelos UML. Um exemplo assim que a gente pode dizer eu tenho um modelo que não se enquadra no que eu quero para aquela situação. Eu posso desenvolver um diagrama de perfil criando estereótipos de classes que me permitam moldar melhor. Umas das coleções que mais usam, por exemplo, são aeroespacial, assistência médica, financeira, ou até plataforma J2EE e .NET.
O que é um estereótipo em si? Aqui está um modelo de estereótipo como classe com estereótipo, né? Ela é basicamente uma parte de uma classe, né? Que eu posso fazer vários tipos de, de container, por assim dizer. Os estereótipos permitem aumentar o vocabulário da UML. Você pode adicionar e criar novos elementos de modelo, derivados dos existentes, mas que possuem propriedades específicas que não são adequadas ao seu domínio de problema. Estereótipos são usados para introduzir novos blocos de construção que falam o idioma do seu domínio e parecem primitivos. Permite introduzir novos símbolos gráficos, né? Um exemplo aqui que eu estava dando, que ao modelar uma rede pode ser necessário ter símbolos para router, switches, hubs, e um estereótipo permite fazer com que essas coisas pareçam primitivas, como criar simplesmente um estereótipo button, e cancel button o nome dele. As restrições. Restrições são basicamente uma restrição daquela classe, daquele estereótipo específico, né? Como colocar um range, né, entre 0 e 300 mil nesse exemplo. Essa conta não pode ter nem menor que 0 nem maior que 300 mil, né, para depositar ou saque, né, para depósito ou saque. Quando usar um diagrama de perfil? Como alternativa à criação de um novo metamodelo, você também pode estender a extensão e modificação de um modelo UML e modificar um metamodelo UML de acordo com os seus requisitos. Basicamente, eu posso pegar um modelo de UML já existente e alterar para o diagrama que eu preciso, né? Para o modelo que eu preciso. E chamamos isso de extensão leves, né? São baseadas em estereótipos e perfis. O perfil UML pode ser definido em uma das 3 maneiras a seguir, que é a criação de um metamodelo, extensão e modificação de um metamodelo UML e extensão de um metamodelo UML com mecanismos inerentes à linguagem, né, que são os tipos de diagrama de perfis que a gente pode ter. Aqui são meio que uma comparação entre os ícones visuais gráficos que a gente tem nas linguagens, que a gente pode substituir por estereótipos, né? Que é só fazer a mesma caixinha, como se fosse uma classe, e informá-los. E aí, isso já é um estereótipo, né? Aqui eu tenho como aplicar um estereótipo de um perfil. Para usar estereótipos em um aplicativo específico, você deve primeiro integrar o perfil que contém os estereótipos. Você faz isso com uma seta tracejada que aponta a ponta aberta da seta que está apontando para fora do pacote do aplicativo em direção ao perfil. Essa seta está rotulada com a palavra-chave Apple, né, que a gente no belo português a gente chama. Um exemplo de diagrama de perfil o gerenciamento de TI, né? Que a gente tem as setas tracejadas, mostrando que o TI Manager, que poderia ser o TI Management, que fica mais fácil para a gente entender, está fazendo o Profile Network, Profile Telecomunicações e Profile Software. E eles têm que podem ser descritos aqui embaixo, né? O estereótipo do login, o estereótipo do nó de conexão, né? E outros estereótipos aqui que representam a network, como telecomunicações e software, pode ter os mesmos perfis deles aqui especificados. E é isso. Valeu, falou!